Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é o primeiro, momento síncrono da disciplina Mecânica de Sólidos 1, que vai ser agora ministrada no quadrimestre suplementar da UFBC, 2020-02. Então, é o momento aqui onde a gente vai, na verdade, fazer a apresentação, né, do planejamento de trajetórias de aprendizagem que foram desenvolvidas aqui para esta disciplina, né, que será desenvolvida agora, né, no quadrimestre suplementar da UFBC. E a gente começa justamente explicando um pouquinho para vocês a questão, né, do plano de ensino da disciplina. Tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que eu já autorizei, né, todo mundo, né, ou seja, qualquer pessoa que pedir acesso aí, ele vai conseguir entrar. A gente tem 40 pessoas aí na audiência legal, são 68 alunos, tá? Tem bastante gente, vai ser interessante. Eu vou compartilhar a minha tela, aí alguém, eu acho que é a Lígia que estava conversando comigo, aí Lígia, você pode falar se a tela está compartilhada ou não. Eu vou aqui compartilhar um documento, está demorando ainda um pouquinho. Já carregou, já está carregou? compartilhando. Perfeito, Lígia, obrigado. Sim. Então eu vou agora apresentar para vocês aqui o plano de ensino da disciplina. Aí a gente posteriormente vai falar um pouquinho sobre o mapa de atividades, até para vocês entenderem o que é esse artefato, né, o que é esse documento. E aí depois a gente visita a página da disciplina no Moodle, conversa um pouquinho sobre as trajetórias de aprendizagem que foram planejadas, discute também um pouquinho sobre todas as rubricas definidas aqui em termos de composição do conceito. Na verdade, a gente vai discutir isso também no plano de ensino. E se der tempo, a gente já, né, aproveita esse momento aqui para fazer alguns exercícios. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que, né, os nossos momentos síncronos, eles não vão ser o mais do mesmo. Eu não vou reproduzir aqui nesses momentos o que eu já coloquei lá nos vídeos. Não faz sentido, é perder tempo, é monótono, vocês não vão gostar. Então, aí, já a gente vai discutir como vai ser essa lógica dos momentos síncronos, tá? Então, na verdade, a disciplina está planejada, né, para terças e quintas. É uma disciplina que tem um TPI de 315. Ele tem 1 crédito de prática. Não se preocupem, que também eu planejei aqui na disciplina a questão da prática. Eu não sei se vocês já viram alguns dos vídeos que eu coloquei, essa situação de aprendizagem, né, por investigação. Eu acho que no próximo tópico, né? Próximo tópico não, na próxima semana, eu acho que já tem vídeo sobre essa questão, né, de desenvolvimento do crédito prático a partir dessa condição de aprendizagem por investigação. A prática ela não tem aquela situação clássica roteirizada, né? Não, é uma proposta diferente, já também a gente discute sobre isso. E essas atividades, né, de 4 créditos, elas serão desenvolvidas aqui terças e quintas. Originalmente eu coloquei, né, pode assustar, mas eu acho que não vai, né, momento síncrono toda semana, terça e quinta. Vem quem quer. Mas qual é a ideia desse momento síncrono? A ideia é fazer exercícios, fortalecer essa situação, né, planejada, intencional, da prática, né, num viés colaborativo, ajudar vocês no desenvolvimento das tarefas que foram planejadas no curso. Já eu vou explicar também isso. Então, dentro do que também eu venho estudando, a gente enxerga que essa questão do ensino remoto, né, do ensino mediado por tecnologia, ele funciona bem também quando tem a interação. É uma possibilidade da gente conversar, né, da gente sair também desse meio poluído em termos de notícias sempre, né, ruins. Então a gente vai se ajudando também nesses momentos. Veja que por meio de resolução, a disciplina teria que ter mais 1 hora de atividade de apoio. Só que veja, seria muito difícil eu colocar, além dessas 4 horas de encontro semanal, né, mais 1 hora, mais 2 horas, na verdade, além dessas 4 horas. Eu acho que é muito. Eu não consigo também
ter agenda. Eu só vou mostrar para vocês aqui, olha, a minha agenda dessa semana, tá? A primeira semana. Eu funciono muito por agenda. Olha aqui minha agenda essa semana. Gente, não dá, eu não, é assim, é muita tarefa, é muita reunião, entendeu? Tipo, hoje foi o conceito inteiro, reunião, amanhã tem aula de manhã, eu tenho essa janela aqui para planejar alguma coisa, depois à noite tem uma reunião. Olha quinta-feira como tá. Não tem espaço, sabe? O trabalho remoto não é um trabalho fácil. Muitas vezes a multitarefa tá absurda. E outra coisa, né? As reuniões com aluno de orientação tá mais acontecendo agora do que antes. Por quê? Porque agora o aluno consegue conversar de casa, né? Comigo. Antes ele tinha que ir no meu gabinete, me achar, né? Me procurar, me achar, combinar um horário, né? Que ele tivesse disponibilidade. E eu também, se bem que eu estava lá no meu gabinete todos os dias, eu sempre gostava de trabalhar no meu gabinete, mas era muitas vezes difícil para o meu aluno de trabalho de graduação, né, que está estagiando, por exemplo, em São José dos Campos e não consegue vir, mora em São José. Então, agora está mais fácil. Então, eu preferi colocar essa própria hora de apoio dentro do momento síncrono da disciplina. Tá? Vamos lá. Então, a gente tem como objetivo, né, geral da disciplina, né, quantificar estados de tensão, deformação e deslocamento em estruturas de barra, na verdade, estruturas unidimensionais, né, de barra, arco, viga, né, eixo reto e curvo, pórticos, e avaliar a resistência e rigidez desses elementos estruturais quando sujeita à ação de forças. Tá? Isso no curso a gente vai discutir bonitinho. A recomendação, né, da disciplina, né, que é FUV, Fenômenos Mecânicos, Geometria Analítica e Fundamentos de Desenho Técnico. Objetivos específicos. Né, ao final da disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de... Veja que tem, né, esses objetivos, ele tem a ideia muito do que vocês precisam desenvolver ao final da disciplina. Não é na ótica do que o professor precisa ensinar. Ou seja, são habilidades que você precisa desenvolver no final da disciplina. Ou seja, entender a definição do estado de tensão e deformação no ponto, né? Tensor das tensões e deformações, para o caso tridimensional e bidimensional. Entender a relação entre esses dois estados via lei constitutiva, que é a lei de Hooke, caracterizar os estados de tensão e deformação para problemas de barra e viga, entender a relação entre os estados de tensão e esforços solicitantes, na representação dos modelos de barra sobre força normal, torção e vigas em flexão, traçar, construir, desenhar diagramas de esforços solicitantes em estruturas de barra, arco, viga e pórticos, diferenciar os tipos de sistemas estruturais e entender a cinemática de deslocamento e deformação em sistemas estruturais simples. Tá? Então, tem aqui a questão das atividades de apoio, a ementa resumida. O nosso curso, basicamente, olha só, gente. O nosso curso de Mecânica dos Sólidos 1, ele é basicamente um curso de estática e de resistências dos materiais de uma universidade, entre aspas, tradicional. Tradicional, eu estou falando assim, uma universidade semestral, que dá 6 meses de estática e dá 6 meses de resistências dos materiais. A gente não. Aqui em 12 semanas a gente dá, né, o que em outras universidades os alunos desenvolvem em um ano. Mas isso mesmo, dentro da lógica do projeto pedagógico, né, da UFABC. Não se assustem que a gente vai conseguir desenvolver todo esse conteúdo da forma mais tranquila possível. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para, vamos dizer assim, facilitar muito a vida de vocês. A minha lógica, a minha pedagogia, se eu posso ajudar, para que complicar? Né? Muitas vezes quem se complicam são vocês, os alunos, então não se preocupe. Né? A gente vai discutir tudo já lá na página do Moodle, como é que vai ser feitas as atividades, quantas atividades por semana, né? Como é que eu tenho que me comportar. Perfeito. Vai ser uma experiência legal, eu acho, tranquila, não vai pesar muito para vocês. Claro, vai ter que vai trabalhar um pouquinho, né? Mas nada que não seja recompensado. Então, aqui tem semana a semana o que a gente vai desenvolver. Isso está descrito lá no SIGA. E o que eu coloco aqui de estratégia didática está tudo definido no Moodle, já a gente fala. Vamos passar
para a questão das rubricas, né? E que eu vou fortalecer já já também no Moodle. Vamos lá. Então, em relação às atividades, né, e às rubricas, ou seja, o que é que eu vou observar para fazer a composição de conceitos, assim, eu não sei se tem alguém aí que já foi meu aluno. Eu não consigo acompanhar o que vocês estão digitando no chat, tá? Se alguém quiser se manifestar, pode se manifestar, não tem problema nenhum. Como essa disciplina é uma disciplina, vamos dizer assim, nem de formação profissional, mas ela não é básica, e eu não venho dando muita disciplina básica do BCT, eu não sei se algum de vocês já foi meu aluno. Né? E também tem muito tempo que eu não dou fundamentos de desenho técnico, eu venho dando mais as disciplinas de formação profissional da Aero, e aí eu não sei, alguém já foi meu aluno em outra disciplina? Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat. Jéssica já foi, Vinícius já foi. Em qual disciplina, Vinícius? Jéssica? Podem falar, se vocês quiserem. Ah, aplicações de elementos finitos. Vinícius fez aplicações de elementos finitos antes de mecânica de sólidos. Introdução às engenharias e FDP. Nossa, foi em 2013, hein? Não foi, Jéssica? Ou você fez introdução às engenharias em 2013 e isso, foi legal. Muito bom te ver, né? Por aqui novamente. Legal. Então, perfeito. Então tem aluno aí que já foi, já fez disciplina comigo. E aí, depois vocês podem conversar no WhatsApp de vocês privado, né? Porque eu estava conversando no início, foi com quem? Foi com a Lígia? Foi com a Lígia. A Lígia fez um WhatsApp comigo para que vocês possam interagir também. Tá? Mas fiquem à vontade de vocês terem o WhatsApp de vocês quebrarem o pau entre vocês sem a presença do professor. Não tem problema nenhum. Não, Cristina, é que eu voltei, eu estava compartilhando aqui o documento e eu voltei para interagir com vocês no chat. Tá vendo agora o que eu estou compartilhando? Alguém pode me falar para mim no áudio para eu não voltar lá? Cristina, se quiser falar. Eu estou vendo sim, professor. Sou a Aline. Para mim tá aparecendo. Perfeito. Cristina, e você? Dá um sim no chat que a Aline retorna para mim falando que ok. Ou se você quiser falar. Oi, professor, tá me ouvindo? Estou escutando. Ah, legal. Não, para mim aparece aqui como se estivesse carregando antes e agora também. Eu não sei, eu tentei atualizar aqui, mas Faz assim, sai e entra, para ver se dá certo. Tá bom, vou tentar de novo. Obrigada, professor. Tudo bem? Então vamos lá. Então, como eu estava comentando em relação às rubricas que a gente vai definir, assim, o seguinte, a gente vai ter avaliação, né, processual, formativa e somativa. Tá? Eu não vou fazer avaliação diagnóstica aqui para saber o que vocês dominam de geometria analítica, de FUV, que eu acho que a gente consegue recuperar durante o curso, tá? Dos conceitos, vamos dizer assim, que a gente vai utilizar dessas disciplinas. Basicamente, dessas disciplinas a gente vai precisar, né, para essa primeira parte do curso, do conceito, né, de produto escalar, produto vetorial, né, e fundamentos, vamos dizer assim, muito gerais de FUV, né, de cálculo diferencial integral em uma e duas variáveis também, FVV. Mas nem tanto, gente, assim, não se preocupem. Né? É mais a questão de geometria analítica mesmo e desenho técnico acaba ajudando bastante. Então, eu sei que vocês todos têm essas competências e habilidades que foram, vamos dizer assim, desenvolvidas nessas disciplinas. Eu não vou fazer avaliação diagnóstica. O que a gente vai ter é uma avaliação processual, formativa, né, por meio de questionários individuais e tarefas. Tá? Isso vai valer 50% do curso. E vamos ter duas avaliações somativas, que vai valer também 50% do curso. A segunda avaliação ela é obrigatória. Por quê? Porque essa segunda avaliação, na verdade, ela vai ser um projeto integrador. Ela vai, na verdade, envolver todo o conteúdo da disciplina. Vai ser
não vai ser uma... É como se fosse um projeto mesmo. Eu estou chamando de prova, mas vai ser um projeto integrador, né? Um problema significativo que vocês vão enxergar mesmo, um trabalho de engenharia associado a isso. Professor, eu vou fazer isso tudo individual? Não, gente, calma. Os questionários que vocês vão ter, já eu explico no Moodle. Eles serão individuais, mas todas as tarefas... Veja que eu já estou utilizando aqui a linguagem do Moodle. O Moodle eu tenho questionários e tenho tarefas. Essas tarefas vocês vão se desenvolver em grupos, tá? E as provas também somativas, elas serão desenvolvidas em grupos. Vocês são 68 alunos. Eu dividi vocês em 17 grupos de 4 alunos. Esses grupos eles já foram estabelecidos, criados, utilizando lá uma ferramenta randômica do SIGA-A, está lá definido no SIGA-A e também eu já coloquei na página do Moodle da disciplina. Já eu mostro para vocês. Aí vocês consultem esse arquivo, descubram quem são os membros do grupo de vocês, porque também nesse curso eu estou utilizando um conjunto de estratégias ativas para fazer, né, esse conjunto de trajetórias de aprendizagem que eu estou definindo aqui. Então, o curso tem uma pegada gamificada, né, ele tem essa questão da aprendizagem por investigação, tem também a lógica da aprendizagem colaborativa. Já a gente explica bonitinho isso daí. Vocês têm direito também, como em qualquer outro quadrimestre, de fazer prova substitutiva e prova de recuperação. Vamos lá para a questão da bibliografia do curso. A bibliografia do curso, originalmente, ela é definida por esses livros que estão lá associados ao catálogo de disciplina. Só que esses livros aqui, esses aqui específicos, né, tipo o livro do Beer, que é um livro clássico, o livro do Hibbeler de estática, o livro do Hibbeler de resistências materiais, que geralmente são livros, né, esses dois aqui, né, o livro de estática e de resistências materiais que eu utilizo no presencial, eu não consegui aqui material eletrônico para desenvolver a disciplina, né, na biblioteca, né, porque os livros físicos, esses dois aqui, eles têm de monte na biblioteca. Por isso que eu escolho eles, né, como referência para desenvolver o curso. Só que esses dois aqui, a biblioteca não tem material eletrônico, mas não se preocupem, porque eu consegui 2 livros de material eletrônico adquirido pela universidade e os 2 vão estar acessíveis para vocês. Na verdade, o primeiro, eu estava conversando, eu acho que com a Cristina, eu não sei se é a Cristiane que estava conversando comigo, que é minha tutoranda de PEAT, e aí eu interagi com ela antes do início do quadrimestre aqui, para ver se ela conseguia acessar, ela não conseguiu acessar, não tem problema. Como foi a universidade que comprou e adquiriu esse livro, e eu já tinha baixado ele, eu baixei e coloquei lá no site do Moodle, ele está lá para vocês. Já eu mostro a bibliografia que a gente vai utilizar nessa primeira parte do curso. Tudo bem em relação a essa questão aqui da... e outra coisa que eu queria falar. Quem já foi meu aluno sabe que eu trabalho com conceito, né? E não tem aquela... Como é que eu posso falar? Não tem aquela tabela de conversão, né? E uma coisa importante aqui, né? O conceito de vocês é definido por meio, né, dos conteúdos, né, conceituais, procedimentais, que é habilidades, né, e atitudinais, ou seja, você tem que saber fazer e ser. Né? Qual é essa lógica, né, desses conteúdos conceituais, procedimentais ou, né, de habilidades, né, e atitudinais? Eu geralmente dou esse exemplo aqui para o aluno, olha só. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem um pouquinho. Eu já saí disso daqui, depois eu volto a parar o compartilhamento. Então, o que é que eu quero falar com essa questão dos conceitos, né? Dos conteúdos conceituais, procedimentais, né, que estão relacionados à habilidade, e os atitudinais. É o seguinte, vamos supor que está lá um professor explicando para você a questão, né, de rio. Né? E aí você entende o conceito de rio, sabe definir, sabe descrever bonitinho. E aí você enxerga na importância do rio, né, para o desenvolvimento,
né, humano, né, pela importância da questão da agricultura, né, a importância da mobilidade na questão do transporte, né, de um lugar para o outro, se esse rio for navegável. Então, o saber fazer, você tem esse conceito, mas você sabe aplicar esse conceito. Mas depois você pega seu lixo e joga lá no rio. Ou seja, esse conceito serviu para quê? Gente, né, não teve atitude nenhuma. Então, é dentro desse contexto, né, que eu componho. Você tem que saber fazer e o atitude, e o ser. E o que é o ser numa disciplina? É você participar com o seu grupo no desenvolvimento das atividades. É você entrar no ambiente virtual de aprendizagem e interagir com o material. É você interagir comigo, seja sincronamente ou assincronamente, né? Ser respeitoso com o professor, ser respeitoso com seu colega. E aí, dessa forma, a gente consegue, né, terminar o curso de forma super tranquila. Tudo bem? Entenderam isso daí? Né? Não vai ter nota numérica, apesar de no Moodle as notas serem numéricas, mas não levem em consideração essa questão de conversão. Isso depois eu vou fazer um bem bolado e vou dar o conceito final para vocês. E vou explicar. Tá? E vou explicar. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Vocês podem interagir aí no chat que eu não vou conseguir acompanhar, tá? E se vocês quiserem interagir comigo aqui, podem levantar, tá? Ó, fala isso, fala aquilo, não tem problema nenhum. Como eu estou nessa fase de apresentação, eu estou meio que dominando aqui, né, a situação, mas não é essa a lógica. A lógica aqui dos momentos síncronos não é eu dominar, é vocês dominarem, vocês serem ativos. Já já a gente coloca essa situação aí. Eu vou compartilhar novamente a tela. Cristina, e aí, conseguiu? Legal, tá vendo? Estamos trabalhando colaborativamente, um ajudando o outro. Legal, perfeito. Vou compartilhar agora novamente aqui. Deixa eu compartilhar. Então, vamos lá. Deixa ele carregar aqui, ele está demorando aí do danadinho. Foi. Então, vamos lá agora para a página do Moodle, né? A página oficial do curso. Gente, olha, o curso de vocês está completamente preparado no Moodle. Só não tem as avaliações, né? Mas o restante de material ele já foi todo preparado. Veja, tem até emblemas dentro dessa lógica gamificada. Quando vocês concluírem algumas etapas, vai conseguir troféu, vai conseguir medalha. Olha que legal. Eu só não consegui colocar tesouro escondido, que eu não consegui fazer isso, mas era para ter feito, né? Colocado um tesouro escondido quando alguém conseguisse, sei lá, e aí descobrir o tesouro. Tá? Ele tem uma barrinha, né, de progresso também nessa lógica gamificada. Qual é uma outra lógica da gamificação? É eu explicar para você qual é a regra do jogo, deixar bem claro, né, qual é a regra do jogo. Olha, 50% do seu conceito vale pelos questionários e as atividades de tarefa, 50% nas provas somativas, está claro, isso não vai mudar. A segunda prova ela é obrigatória. Né? A gamificação ela está colocada aqui também para não ser uma coisa nem muito fácil, nem impossível, né? Porque senão você não tem o engajamento, né? Acaba sendo uma coisa desmotivante, né? É aquele tipo de professor, né, que dá né, a aula dele é 0 e a prova é 10. Ele quer que você... Ele trabalha com você elementos bem básicos, cognitivos, né, dentro da lógica da disciplina, e na prova ele quer cobrar você uma maturidade cognitiva absurda. Né? Não vale. Né? Geralmente meus alunos sabem que eu trabalho nas listas de exercício com exercícios que pedem um nível cognitivo bem alto e na prova, na verdade, é o contrário. Né? O nível cognitivo é bem abaixo do que eu peço nas listas de exercício. Então, vamos lá. A página é bem intuitiva. 2 tópicos correspondem a uma semana de curso. Então, vocês vão ver que eu tenho 24 tópicos. Né? Eu tenho 25 aqui por conta da prova de recuperação.
mas 2 tópicos correspondem a uma semana. Todas as atividades elas estão, na verdade, seguindo a lógica da resolução. Eu coloco aqui algumas recomendações, segue quem quer, mas, por exemplo, né, aqui, né, nessa primeira semana de curso. Depois eu volto aqui nesses outros elementos. Nessa primeira semana de curso aqui, eu defino aqui um elemento do mapa de atividades. Eu nem comentei sobre o mapa de atividades. Eu volto até, porque era para eu ter falado sobre o mapa de atividades antes de falar sobre isso, mas tudo bem. Isso daqui, na verdade, é tirado do mapa de atividades. O mapa de atividades é um artefato que a gente desenvolveu no curso de planejamento de cursos virtuais que nos ajuda a montar o curso no ambiente virtual de aprendizagem. Sem esse mapa de atividades, fica impossível um professor planejar um curso no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês estão vendo aqui parte, né, elementos do mapa de atividade. Então, o que é que a gente vai trabalhar aqui, né, no curso, né, nessa primeira semana? A apresentação de conceitos-chave necessários para o desenvolvimento, tá, dessa primeira parte da disciplina, que é a introdução à estática das estruturas. Tá? Então, por exemplo, hoje vamos ver se a gente dá tempo de fazer um exercício, né, sobre uma aplicação sobre conceito de força bidimensional e tridimensional, e no próximo momento síncrono a gente vê se a gente consegue fazer exercício sobre momento no viés bidimensional e tridimensional. Então, a gente tem aqui na sequência dessa primeira semana, que é governada por 2 tópicos, todas as atividades. Né? E essas atividades, claro, por exemplo, a atividade 1 e a atividade 2 do curso, ela deveria, recomenda-se, né, que você deveria ter visto esses vídeos antes desse momento. Tudo bem, se não viu, paciência. Por quê? Porque eu vou... No momento síncrono, eu não vou mostrar esses conteúdos novamente. Eu vou fazer exercício, né? Eu vou tirar dúvida de vocês, eu vou contextualizar em relação à parte prática planejada. Vão ter tarefas colaborativas, né? Tarefas de interação. Eu não vou dar teoria novamente, a teoria está toda posta. A gente vai discutir elementos que você tenha dúvida, sim, pode ser. Agora, dar tudo novamente aquilo que está no vídeo não faz sentido, porque aí eu só vou reproduzir a mesma informação que já está lá. Não faz sentido. E aí, veja, é tudo na sequência. Ok? Ó, atividade 1 é na sequência mesmo. Para não errar, para não ter erro, para não ter dúvida. Atividade 2, atividade 3, atividade 4. Lê o livro. Professor, onde está o livro? Eu dei esse caminho, mas vários alunos falaram que não estão conseguindo. Então, não se preocupe que esse livro daqui, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, nessa pasta dos cadernos, ou seja, material de apoio à primeira semana de curso. Tá? Então, vocês podem encontrar essa bibliografia nessa pasta aqui. Mas vamos voltar aqui. Então, toda semana, basicamente, você vai ter um conjunto de vídeos ou outros materiais, como o livro, né, o próprio livro a ferramenta do Moodle, né, que é um livro, ou indicativo de leitura de capítulo de livro. No caso, o livro aqui é um material autoral, né, meu, né, onde eu fiz um resumo sobre tópicos daquela semana. Pode ter também objetos de aprendizagem, tá, relacionados, né, às temáticas da semana. Então, a gente tem muito material diversificado, não vai ser só livro e texto e vídeo, né? A gente vai ter também outros elementos para a gente fortalecer essa questão da aprendizagem. Mas vamos lá em relação à questão das atividades. Toda semana você vai ter, na verdade, como obrigação de entregar numa janela de uma semana, é o questionário, né? Por exemplo, aqui, ó, esse questionário, né? Eu estou recomendando que você responda antes do segundo momento síncrono, mas é só recomendar, porque você tem até sábado, eu acho que até sábado, meia-noite, 11h59, para fazer esse questionário. Esse questionário, ele é individual. Muito cuidado quem não está ambientado com o Moodle, é o seguinte, esse questionário eu planejei ele para você fazer em uma única tentativa, mas não é uma única tentativa em 30 minutos, 60, não. É na janela que eu dei de uma semana.
Então, você pode entrar no questionário, olhar as questões, copiar se quiser, pesquisar, entendeu? Mas a intenção é que esse questionário você responda individualmente, no sentido de você se preparar para a atividade que vai ser desenvolvida em grupo. Essa atividade, ela vai... Olha só, gente, vamos prestar atenção. Alguém já anota aí e coloca no Zap. Qual vai ser a lógica dessa atividade? Olha só. Essa atividade aqui, que é uma atividade que vocês vão desenvolver de forma colaborativa, são listas de exercícios, né, com exercícios onde vocês vão fazer cálculo, né, mostrar procedimento, que é o saber fazer. E vocês vão resolver isso daí em grupo, né, os 4, né, do grupo. Professor, mas essa lista de exercícios ela tem 30, 40 exercícios. Como é que cada grupo vai fazer 30, 40 exercícios? Não vai fazer. Tá? Então, qual vai ser a lógica? Cada grupo ele vai fazer um exercício, né? Pode ser que tenha mais de um. O que é que eu estou querendo falar? Olha só, anotem aí. Veja que eu defini, né, 17 grupos, né? Aí a gente tem aí listas pares e listas ímpares. Nas listas pares, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, deixa eu até colocar aqui já, ó. Vou colocar aqui, ó. Nas listas pares, a gente vai assim, né? O grupo 1 pega a primeira questão, né? Grupo 1 vai pegar a primeira questão. O grupo 2 pega a segunda questão. O grupo 2 pega a segunda questão e assim por diante. Professor, são 17 grupos e a lista tem 34. Então, aí vira novamente, né? A 18ª é do grupo 1, a 19ª do grupo 2 e assim por diante. Tudo bem? Listas pares. Listas ímpares. Listas de exercício, listas ímpares. O que é que vai acontecer? O grupo 1 vai pegar a última questão. Vai ser o contrário. Sei lá, a lista tem 50 exercícios. Então, o grupo 1 começa da questão 50. Né? Então, listas ímpares. O grupo 1 vai começar da última questão. E aí vai. Tudo bem? Então, cada grupo, eu acho, no máximo, vai ficar com 1 ou 2 questões. Professor, e se uma lista de exercício, por exemplo, tiver 10 questões? Aí o que é que acontece? Vai ter questão repetida, analisada por mais de um grupo. Não tem problema. Nessa mesma lógica. E vai ser interessante, por quê? Porque qual é a ideia disso daí? A ideia é que a gente se ajude colaborativamente no processo de resolução da lista, para que a gente, a gente sabe que esse quadrimestre suplementar vai ser bem difícil, a gente não vai ter tempo para muita coisa, e a gente vai se concentrar em pequenas atividades, mas vai colaborar de forma que a gente consiga estudar pelo material que outros grupos estejam desenvolvendo. Professor, mas eu fiquei com uma questão impossível. Está aqui o momento síncrono. Para um grupo, em um dado momento síncrono, professor, podemos utilizar o momento síncrono para a gente tentar interagir e colocar aqui os problemas que a gente que encontrou no desenvolvimento dessa questão? Podemos. É para isso também. Então, eu não vou deixar essa atividade colaborativa que vocês vão desenvolver morrer só com vocês. Tudo bem? Então, a gente está aqui também para ajudar. Perfeito? Entenderam essa questão? E aí, ó, quem entendeu e que está aqui nesse slide aqui do Google compartilhado, já pode colocar, entendeu? Estou vendo que a Lígia está aqui, né, para a gente interagir. Ou vocês podem falar, professor, entendi, né? Já fica registrado.
Então, vão ser poucos exercícios, tá? De tal forma que a gente vai conseguir, né, trabalhar um pouquinho, detalhar. Ah, e outra coisa, qual é a devolutiva que eu quero de vocês, né, lá no Moodle? E eu acabei esquecendo de comentar isso na outra disciplina, eu vou lembrar de comentar isso amanhã, e eu estou comentando com vocês. Professor, o trabalho é em grupo, mas a atividade vai ter que ser postada individualmente, senão a gente vai ficar sem nota, né, lá no Moodle. Tudo bem, a gente pode fazer o seguinte, uma pessoa posta a atividade completa, não é? Tipo, o que eu quero, né, na verdade, que é um descritivo da solução, mais um vídeo da solução, e os outros só postam, não é, um documento só como participei da atividade, alguma coisa assim, né? Só para falar que participou, que colaborou. Depois, né, no processo de avaliação, eu vou conversar com vocês do grupo, né? O grupo vai se avaliar, né? Vai ter uma avaliação 360. Eu vou avaliar o trabalho do grupo, os membros do grupo vão avaliar o trabalho, né, um do outro, né? Os outros grupos vão assistir os vídeos de vocês, podem relatar alguma coisa. Ah, professor, encontrei alguma coisa errada, né? Ah, então vamos lá comentar para consertar. Os outros grupos vão avaliar o trabalho de vocês também, porque eles vão precisar desse material para fortalecer o entendimento dos tópicos da disciplina. Então, não tem problema, tá? Então, só um do grupo posta todo o material e os outros colocam só um arquivozinho lá em PDF falando colaborei, participei. Professor, odeio trabalho em grupo. Odeio. Gente, trabalho de engenharia não é trabalho solitário. Você tem que aprender, né, de alguma forma, trabalhar em grupo. E essa vai ser uma competência ou habilidade que vai ser desenvolvida nesta disciplina, né? Professor, e como é que a gente vai gravar esse vídeo? O senhor vai querer o áudio, né? Porque vocês podem fazer ou com áudio só, como eu estou fazendo, né? Pega o Excel ou o PowerPoint, grava só o áudio. Eu vou mostrar ferramentas de como se fazer isso também. Eu vou explicar as ferramentas que eu estou utilizando, por exemplo, para fazer essa gravação. E como eu faço também para editar, tá? Não tem problema nenhum. Eu já tenho até vídeos falando sobre isso em uma playlist minha lá denominada Oficinas Pedagógicas da Engenharia Aeroespacial, onde eu estou ensinando os professores a gravar vídeo, a editar, essas coisas todas. Eu não sei se originalmente eu tinha colocado no Moodle aqui, da página, né, oficial do Moodle da disciplina, que eu quero que todos estejam presentes no vídeo, né? Se eu coloquei, esqueçam isso. Vocês vão se organizar entre vocês, né? Fulano se sente mais confortável em fazer a gravação. Eu ajudo a responder e ajudo a fazer um roteirozinho. Eu sei editar, eu sei de uma ferramenta bem legal para fazer, apresentar essa resolução, né, com um nível de detalhamento bem legal. Eu conheço a ferramenta X, a ferramenta Y. Ou vocês podem dividir entre vocês. Essa tarefa fulano grava, mas na próxima o outro grava. Vocês que vão ter que se gerir, né, e decidir o que é que vocês vão fazer. Se ficar muito pesado, a gente conversa e muda a estratégia. Professor, está ficando muito pesado, né? A gente não está conseguindo, a gente conversa, tá? Mas essa é a proposta original. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma observação a mais. Tá. Mais observações em relação aqui à questão do Moodle. Eu peço que vocês, né, façam uma apresentação de vocês aqui no fórum, para eu até conhecer, né, vocês um pouquinho melhor. Olha que bonitinho aqui, ó, que eu fiz. Que vocês respondam essa pesquisa de computador, internet e acessibilidade, para eu saber se vocês têm espaço de trabalho, se tem algum PCD, né, aqui. E essa questão do termo de compromisso e da autorização para uso de imagem em voz, eu peço que vocês respondam isso daqui. Não é desconfiando de ninguém, isso daqui foi uma recomendação que a gente teve do próprio curso de capacitação, do planejamento de cursos virtuais, não é? E por quê? Porque eu vou disponibilizar todo esse material de vocês. E, por exemplo,
os momentos síncronos no meu canal do YouTube. E pode ser que, né, tem alguém que não queira. E aí, se alguém não quiser e não responder, aí não pode participar em termos com áudio e voz das coisas, né? Porque eu vou disponibilizar. Então, eu peço que vocês assinem, né, ou deem ciência desse termo aqui de compromisso no curso, que é a questão atitudinal e autorização, né, para uso de imagem e voz. Então, eu acho que depois vocês já estão explorando aí a página do Moodle, e aí vocês exploram bonitinho, e aí a gente vai discutindo semana a semana nos momentos síncronos, né, eu acho que é isso daqui que eu queria mostrar. Olha só, uma outra coisa que eu vou utilizar bastante no momento síncrono são essas ferramentas aqui, né, de trabalho colaborativo que o próprio Google permite. Vocês estão vendo que tem 10 pessoas aqui, né? Alguns alunos me relataram que não estão conseguindo editar, só estão como leitores. Então, eu vou querer que vocês editem. Por exemplo, quem está participando do momento síncrono aqui? Aí surgiu uma dúvida. Eu tenho vergonha de perguntar. Venho aqui nessa planilha, ou venho aqui nesse documento e deixo minha dúvida aqui. Não é? Depois eu venho aqui, ou respondo aqui mesmo, ou respondo lá no fórum, tudo bem? Ou é uma dinâmica, sei lá, que eu estou utilizando, uma planilha, né, a ferramenta planilha aqui do Google para responder um exercício. E eu quero que vocês me ajudem a responder esse exercício na planilha. Então, todo mundo precisa editar, né, fazer uma edição. Quem não está conseguindo editar, por exemplo, vocês podem vir aqui e fazer o teste. Coloca aqui, né, um olá, né, a Lígia, ela já está conseguindo editar, mas tem muita gente que não está conseguindo. Quem não está conseguindo tem que me mandar o e-mail do Gmail, né, pedindo acesso à edição, né, dessa pasta aqui do Drive que eu compartilhei com vocês pelo e-mail institucional. Tá? Tudo bem? Tá? E aí vocês podem fazer depois isso daí. Mas é interessante aqui, ó, porque, por exemplo, isso daqui vai ficar. Né? Essa observação que eu coloquei aqui, ó, das listas, né? Pares e ímpares. Né? Uma outra dúvida que você já tenha, você já poderia colocar nesse espaço. E você já pode ir colocando coisas aqui. Professor, lembra de falar isso. Faz um vídeo sobre esse tópico, os vídeos que eu assisti que o senhor fez eu não consegui entender, por exemplo. Né? Nessa primeira semana a gente vai ver, né, a questão de vetor, né? Vetor de força, vetor momento. Aí vetor, para eu definir vetor eu preciso de ponto de aplicação, né, intensidade, direção e sentido, mas quando eu aprendi em GA não tinha esse tal de ponto de aplicação, porque aqui agora tem esse ponto de aplicação. Professor, eu não consegui entender a diferença entre um vetor fixo, um vetor móvel, um vetor livre. Faz um vídeo sobre isso. Ou, né, professor, achei um vídeo bem legal que explica isso, olha, coloca lá, né, no Moodle esse vídeo, bem interessante. Tudo bem? Uma maneira da gente conseguir também interagir fortemente. Antes de eu fazer uma práticazinha aqui mais interativa com vocês, eu só quero colocar uma outra atividade, que vai ser uma atividade construída também coletivamente, né, durante o curso, que é essa atividade aqui lá no final, que é essa atividade aqui de glossário, tá? O que é que acontece aqui? A gente pode construir, eu estou pedindo para a gente fortalecer essa questão de interação, né, e de mostrar, né, colaborativamente que eu estou ajudando um ao outro. Então, qual é o sentido dessa atividade? O professor falou sobre a definição de vetor móvel. Eu não entendi muito, fui lá, pesquisei e achei uma definição bem legal, vou e coloco aqui. Tem uma figura interessante que o professor falou sobre apoio fixo, engaste. Eu não consegui entender muito no vídeo dele, mas tem uma figura muito interessante que eu vou mostrar e vou, né, fazer uma descrição aqui dessa figura nessa ferramenta glossário para tentar,
né, auxiliar o pessoal que não está entendendo. Então é uma coisa também interessante que a gente vai construir durante o curso também. Vamos lá. Antes da atividade, né, que eu estou colocando aqui para vocês já, né? Nossa, eu falo pelos cotovelos, hein, gente? Vocês têm que interagir também. Mas tudo bem, só hoje que eu estou dominando mais. Depois eu quero que vocês dominem. Eu quero explicar um pouquinho sobre o mapa de atividades, que eu prometi explicar e não expliquei. Então vamos lá. O que é esse mapa de atividades? Oi. Acho que antes de entrar no mapa, ainda no Moodle, até o Wilson comentou e a Aline também aqui no chat, sobre a gente não tá conseguindo acessar o fórum. A gente tem uma atividade que você colocou no começo, e aí a gente não consegue escrever nela. Por que não? Então, deixa eu editar aqui. Olha só. Vou editar e vocês vão ver. Deixa eu ver. Estou editando aqui essa ferramenta. Vamos nos conhecer um pouco mais. Fórum geral, o que é que ela explica? Fórum geral, uma única discussão simples. Será que eu teria que abrir assinatura, bloqueio de discussão, não bloquear, assinatura. Deixa eu ver aqui, salvar e mostrar. Todos acrescentaram um novo tópico. Eu coloquei aqui. Será que vocês não conseguem responder aqui? Entrar aqui e responder? Porque para mim está aparecendo e eu não estou vendo. Alguém consegue responder do jeitinho que eu estou mostrando agora? Vim aqui e dar uma resposta? Professor, para mim não aparece essa opção de responder, não. E será o que é que tá? Deixa eu voltar lá. Deixa eu editar de novo. Professor, o Guilherme colocou a mensagem e é exatamente o que eu tenho de resposta. Aparece uma tarja vermelha falando que você não pode criar uma discussão porque você não é membro de nenhum grupo. Será que tá vendo? Grupo. É porque eu não criei grupo, né? Será que isso daqui é só para grupo? Será que eu tenho que mudar o fórum geral? O tipo de... Deixa eu ver aqui. Anexo, grupo... Todos os participantes, período de exibição, grupo. Deixa eu voltar aqui. Salvar mudanças, deixa eu editar. Perfeito. Vamos aqui. Deixa eu editar aqui, ver se tem alguma ferramenta que eu consigo editar configurações. Aqui tá vendo, não tem nenhuma restrição. Agora, depois eu vou pesquisar, então, direitinho. Será que cada um inicia um tópico novo? Será que se eu colocar isso muda alguma coisa? Vou tentar aqui, tá? Deixa eu tentar salvar. E ver se alguém consegue. Grupos separados, tá vendo? Todos. É porque quando você tá ali, nessa faixinha aí mesmo, ali embaixo da tópico, autor, grupo, comentário. O tópico seria acrescentar um outro tópico. Eu acho que o fórum em si é em cima desse tópico. E aí o grupo, eu acho que teria que colocar a quantidade de pessoas que tem nesse grupo, talvez. Que são as pessoas que podem conversar nesse fórum. Entendi. Mas eu não sei como faz. Eu acho que, né, porque quando eu
cadastrei vocês, tinha a opção de fazer grupos, entendeu? E eu não fiz. Né? Tá. Eu cadastrei todo mundo e não fiz a opção. Né? Eu vou dar uma pesquisadazinha e essa semana eu consigo. Né? Como não é uma atividade assim, tipo, obrigatória, né? Que vai fechar, né? Ela fica até o final, eu vou conseguir resolver isso daí. Eu vou dar uma pesquisada, eu achei que era simples, né? Mas não é tão simples assim, né? Não deixou aqui eu interagir com vocês nesse sentido, né? Eu achei que era só criar isso daí e pronto, né? Que vocês iriam conseguir responder, mas ele está colocando aqui grupo, comentário, mas tudo bem. Então eu vou voltar aqui, eu tento resolver isso e aí vocês se apresentam, né? Para eu conseguir conhecer um pouquinho, né, sobre vocês. Eu vejo aí nos manuais do Moodle, que a UFABC está disponibilizando para a gente. Então, vamos lá. O que eu ia explicar para vocês era a questão do mapa de atividades, até para vocês entenderem como é a lógica, né, de transferir informação desse artefato do mapa de atividades para o Moodle. Então, por exemplo, nessa primeira semana de curso, o que é que eu fiz? Né? Tem essa unidade principal, que está definida lá no SIGA-A, tem esses subtemas que estão definidos aqui no Moodle, ou seja, nessa primeira semana a gente faz a abertura do curso e vai trabalhar esses conceitos chave aqui da disciplina. E aí vem a coisa mais importante que eu queria discutir com vocês aqui, que são esses objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem, eles se casam muito com o que a gente discutiu quando eu comentei os objetivos específicos da disciplina. A gente vai ter os objetivos de aprendizagem específicos da semana. E esses objetivos de aprendizagem, eles são definidos, né, a partir da taxonomia de Bloom, né, que é uma classificação dos elementos cognitivos que você espera na aprendizagem do aluno, desde elementos cognitivos mais básicos, que é o definir, até mais complexos, que são criar, né, desenhar. Né, tem vários verbos, né, que a gente utiliza para fazer essa aplicação da taxonomia de Bloom. Então você tem uma pirâmide do mais básico até o mais complexo, que é analisar, né, sintetizar. Então o mais básico seria definir. Né, definir, né, tipo ipsilíteres, né, com as palavras que tem no livro. Por exemplo, força. Né? Força é o efeito de um corpo sobre o outro. Então você sabe definir, usando as mesmas palavras do livro. Aí você tem um outro nível cognitivo, que é o descrever. Ou seja, é definir com suas palavras. Ou seja, o descrever tem um nível cognitivo abaixo. Né? Ele abraça o anterior. E o topo da pirâmide, ele abraça todos. Né? O mais complexo abraça todos. Então, os objetivos de aprendizagem, né, de cada semana foram planejados seguindo essa lógica da taxonomia de Bloom. Né? Então, por exemplo, eu estou pedindo para você descrever, para você definir, para você esquematizar. Esses objetivos de aprendizagem, eles precisam ser quantificados. Então, não é só eu defini-los. Eu tenho que, de alguma forma, na minha interação com você, provocar alguma coisa que eu consiga enxergar se você está conseguindo. Né? Eu tenho que ter uma métrica de entender se você está conseguindo, né, atingir ou não aqueles objetivos definidos. E com isso a gente constrói, né, todas as atividades que precisam ser planejadas no ambiente virtual de aprendizagem dentro dessa lógica, né, do aluno aprender. Né? Porque não adianta aqui eu estar falando, utilizando várias estratégias e você não aprende nada. Porque o importante da questão não é só a ensinagem, o professor ensinando, é a aprendizagem. Na verdade, o mais importante é você aprender. Né? Seja por qual estratégia, né, for, interagindo comigo, ou interagindo com outro professor, ou com o vídeo de outros professores que você se adequou mais. Não importa, a questão é você aprender. Perfeito? Então, essa primeira parte aqui do momento síncrono da disciplina a gente acaba, que é a questão da gente comentar, né, sobre essas questões. Deixa eu parar aqui o compartilhamento para a gente voltar a interagir um pouquinho. Eu terminei aqui de apresentar, né, esse planejamento inicial da disciplina,
as ferramentas que a gente vai utilizar, não é, em termos de trajetória definida no Moodle, né, vou ter que consertar aquele negocinho lá do fórum, que vai ser importante, né, para as outras semanas, né, para vocês deixarem dúvidas, eu preciso correr atrás disso. Vou ver se consigo resolver essa semana. E aí eu quero fazer uma atividade, né, para interagir com vocês, né? Possivelmente vários professores vão fazer isso com vocês, que vários aprenderam a utilizar essa ferramenta lá no curso de planejamento de cursos virtuais, mas eu quero criar com vocês uma nuvem de palavras, né, que vai ser colocada agora e vai ser criada também no final para mostrar, né, expectativa e realidade. Então eu vou novamente compartilhar aqui a minha tela com vocês. E eu vou pedir para vocês entrarem aqui, ó, nesse endereço aqui, né? Eu estou utilizando essa ferramenta aqui, Mentimeter, né? E aí vocês vão entrar nesse endereço, usar esse código aqui, 9832104, e vocês vão escrever 3 palavras que representam aqui essa expectativa de vocês em relação à disciplina Mecânica dos Sólidos 1, quadrimestre suplementar 2020-02 com o professor Wesley. Tá? 3 palavras. Qual a sua expectativa? Né? Aí a gente vai construir essa nuvem de palavras, depois eu coloco, né, esse arquivo da nuvem de palavras lá no Moodle, na página da disciplina do Moodle. A gente já está enxergando aí, já está me pressionando com essas palavras, trabalhosa, complicada, exigente. Não vai ser não. Vocês vão ver que, né, o trabalho vai ser colaborativo, vai ser diluído, a gente vai conseguir, né, fazer com que, né, o trabalho, né, seja, né, dentro de uma lógica que você consiga desenvolver, né, sofrido, mas sempre nada que também muito fácil, né, dentro dessa lógica da gamificação. Você, né, imagine que você pega um joguinho para jogar que é super fácil, você abandona, você não tem engajamento, né, tem que ter um desafiozinho, não aquela coisa impossível, né, mas disciplina exigente, comunicação, matemática, né, difícil, vetores, passar com A, isso mesmo, empenho, né. Está aumentando, 20 alunos, 21 alunos, difícil, surtos, sofrido, né? Estresse, vai ter estresse, mas traduzindo para o português, tensão, né? Que é um conceito que a gente vai desenvolver aqui no curso. Superação, organização, vai ser útil bastante, né? É uma disciplina, né, obrigatória para o núcleo comum das engenharias. Todas as engenharias precisam dessa disciplina. Vocês vão ver. Treta, né, estão colocando aí que vai ter, né, treta aí no curso. Árdua. Medo. Que medo, não. Quem está com medo da disciplina pode conversar com os alunos que foram alunos meus em outras disciplinas. Muito tranquilo. Um A aí enorme, dor de cabeça, receio. Não, nada de nabo, não vai ter nabo. Dinâmica, esforços estruturais. Olha, uma palavra-chave da disciplina, legal. Né? Vocês podem colocar palavras também relacionadas, né, ao que vocês esperam da disciplina com a engenharia de vocês, para aumentar essa nuvem. Né? O que é que vocês pensam, né, que tem aplicação com a engenharia de vocês? Né? A engenharia que vocês, né, querem seguir. Né? Legal. Aprendizado, trabalhosa, está dominando. Mas vocês vão ver que não, né, o trabalho vai estar diluído. Braba. Vamos que vamos, isso mesmo. SOS Socorro. Vocês são muito legais. Uhum. Já sabiam já tinham aplicado essa dinâmica aí com outros professores? Então, vamos lá. Deu 1 hora. Isso daqui vocês podem continuar aí. Vocês podem continuar, né,
alimentando, né, a nuvem de palavras. Depois eu vou colocar lá no site da disciplina, não, na página oficial do Moodle da disciplina. E a gente depois vê como é que ficou no final aqui desse momento síncrono, ver como ficou essa nuvem de palavras, tá? Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar. E aí, gente? Alguém quer se manifestar? Quer falar alguma coisa? Hein? Lembrem de mandar para mim a questão do acesso ao Drive para editar, quem não está conseguindo. Isso mesmo. O primeiro livro, gente. O primeiro livro. O segundo, eu esqueci de falar. Muito obrigado, Wilson. O segundo, vocês precisam obrigatoriamente. Esse livro vocês não conseguem baixar, tá? Vocês conseguem consultar utilizando o caminho que eu dei e está indicado aí na página oficial da disciplina no Moodle. Vocês têm que obrigatoriamente seguir aquele caminho que eu estou dizendo lá. E vocês vão poder consultar esse livro. Vocês não vão poder baixar. Que é o livro da segunda parte do curso. Eu acho que nessas primeiras aulas também, eu acho que tem algum capítulo desse segundo livro, que é mais para a segunda parte do curso, que a gente vai, na verdade, também utilizar, né? Que é são dois livros, né? Esse primeiro livro, que está nessa pasta que o Wilson falou, que a gente vai utilizar nessa primeira parte do curso, até a primeira prova, e o segundo livro a gente vai utilizar na segunda etapa do curso, tá? Eu estou tentando aqui gerar a minha lousa virtual, vamos ver se ela funciona, para a gente fazer umas continhas aqui, e aí depois a gente termina, né, esse nosso primeiro encontro. A Pamela está falando aqui, alguém pode me dar um help? Não consigo habilitar o áudio do microfone ao mesmo tempo. Se você entrou, Pamela, e não habilitou o microfone, eu acho que você não consegue. Você tem que sair e entrar para fazer essa habilitação. Professor? Oi. Licença, boa noite. Boa noite. Sim, eu vou estar estudando um horário, eu tenho alguma dúvida. Eu poderia chamar pelo grupo do WhatsApp ou teria mais alguma outra plataforma? Então, assim, se você quiser um atendimento para falar comigo, você pode mandar pelo WhatsApp para agendar. Porque a minha agenda é super complicada. Então, eu não posso dizer assim, olha, você manda a hora que você quiser. Eu não sei se você estava aqui quando eu só Sim, eu vi a agenda. Eu funciono muito pela agenda. Então, na primeira semana, por exemplo, essa semana eu já estou com a agenda quase toda completa. Né? Mas você pode colocar no fórum, você pode colocar naquela planilha lá de documento, que você sempre... Tá bom. Planilha não, slide, né? Pode colocar sua dúvida lá, ou pode mandar uma mensagem para mim. Professor, estou com dúvida nisso. Você tem horário para me atender? E aí eu vou responder. Se eu não tiver, você pode fazer um vídeo sobre isso, me explicando isso ou isso? Posso fazer. Tá bom, tranquilo, obrigado. Né? E esses momentos síncronos também, eles vão servir para isso. Tá? Vai ter um certo planejamento, mas né, ele pode começar com dúvidas de vocês, não tem problema nenhum. Né? Tá? Mas vocês podem demandar horário de atendimento individual, não tem problema nenhum. Quem falou foi o... Lauro, isso. Isso mesmo, Wilson. A intenção nesse trabalho colaborativo, né, é que você faça um vídeo que vai ser disponibilizado no meu canal do YouTube e será disponibilizado para os demais. Então, por exemplo, todo mundo vai ter condições de estudar para a prova utilizando o material que os outros alunos desenvolveram em relação às resoluções dos exercícios, né, da lista que cada grupo vai, né, se debruçar para resolver. Vai todo mundo ser youtuber. Isso mesmo. Eu estou tentando aqui compartilhar
a lousa aqui digital e não está dando certo. Vamos lá, uma hora vai dar. Já tinha feito, né, o teste, tinha dado certo, atualizei o software, danadinho, e agora ele não quer. Podem perguntar mais coisas aqui, enquanto eu tento espelhar ele aqui. Deixa eu ver aqui quem está perguntando alguma coisa. O Wilson está digitando. Vou desligar e ligar o tablet para ver se dá certo. Deixa eu ver aqui. Você fala simulação computacional? Aplicando elementos finitos, a gente vai utilizar, na verdade, objetos de aprendizagem que vai apresentar para vocês ferramentas que vocês vão poder fazer simulação, né, de, por exemplo, como representar diagramas de esforços de estruturas mais complexas, por exemplo, utilizando o F2, mas não utilizando elementos finitos. Né? Elementos finitos é uma outra disciplina, ela não entra aqui, né? Por enquanto, né? Ela não entra aqui. Tá? Mas simulações a gente vai ter sim utilizando objetos de aprendizagem, né? Não especificamente vinculadas a elementos finitos. Tá? Ei, Laia. Por que você não quer espelhar? Tenham paciência, tá? Eu estou tentando resolver aqui a questão do... Ele está falando que espelhou, e por que aqui não está aparecendo? Deixa eu ver aqui se o software está atualizado. Deixa eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar essa câmera minha, tudo bem? Pode ser que esteja, vou parar essa câmera minha agora. O que é que eu estou tentando fazer com vocês? É justamente uma primeira utilização aqui da lousa virtual, que foi a solução que eu consegui criar para esse primeiro momento síncrono. Mas se não der certo, vocês não se preocupem, porque o que eu posso fazer? Eu posso fazer depois os exercícios que eu iria fazer hoje, né? Gravar e passar para vocês. Mas eu já queria, na verdade, fazer os exercícios aqui no momento síncrono para destacar alguns pontos que eu acho super importante, né? Que a gente consiga... que a gente se atente, né? Como, por exemplo, as questões aqui que eu vou... enquanto ele não resolve, eu vou compartilhar para deixar aqui os pontos que eu queria, né, destacar. Vou compartilhar aqui a minha tela e vou colocar lá quais são os pontos, né, que eu queria, né, destacar aqui nos exercícios que eu estou pretendendo fazer aqui, né? Era para ter feito aqui, né, nesse momento síncrono. São dois exercícios, né? Um exercício relacionado aos conceitos de força, né? Né, na situação, né,
bidimensional, né, 2D, e um outro problema no sentido, né, no viés tridimensional, eu iria comentar, né, a questão, né, sobre a diferença, né, entre decomposição e projeção de vetor de força, né? Eu iria aqui destacar a questão que projeção de força está associado ao conceito de produto escalar. Iria comentar, né, no exercício uma possibilidade de resolvê-lo por meio da questão utilizando a lei dos cossenos, utilizando a questão do paralelogramo de forças. Mas já tem exercício nos vídeos, né, sobre isso. Um outro ponto, né, é a questão do viés tridimensional, né, aí que no bidimensional a gente consegue, né, facilmente trabalhar com projeção, né, sem utilizar produto escalar, né, na verdade trabalhando projeção utilizando trigonometria, né. No problema tridimensional não tem jeito, eu tenho que aplicar a questão, né, obrigatoriamente da definição de vetor, né, trabalhar também a definição de vetor unitário, que é versor, isso tudo, né, eu iria alimentar, né, esses conceitos com esses dois problemas. Só que a lousa digital, ele não está deixando de forma alguma. Cancelar. Não teve jeito. E aí eu não vou... só se eu tentasse sair e entrar na sala novamente. O Wilson tente usar uma online. Assim, na verdade, Wilson, eu fiz a aquisição, eu gastei dinheiro. Ele deveria funcionar, né? Porque eu paguei quase R$200 nesse aplicativo, porque eu utilizava um espelhamento de tela chamado Lonely Screen e virou pago. Você está falando que tem um chamado, deixa eu ver aqui, é pago? Ah, não, você está me falando da lousa, né? Da lousa em si. Só que é o seguinte, essa lousa que eu faço é uma lousa onde eu utilizo tem versão free de espelhar a tela de tablet. Que é esse Miro aí. Então, foi. Yes, yes, yes! Ele foi, gente! Ele foi! Perfeito! Uhul! Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar minha tela agora, novamente. Uhul! E aí vocês só confirmam se estão vendo o tablet. E aí eu vou abrir o caderno. O bom é que isso daqui depois eu disponibilizo o caderno bonitinho para vocês. Ó, isso aqui é elementos finitos. Tem gente que já está querendo estudar elementos finitos. Nem sabe mecânica de sólidos, já quer danadinho aprender elementos finitos. Tenha calma, rapaz. Tenha calma. Já vocês chegam nisso daí. Deixa eu pegar aqui um caderno de mecânica dos sólidos. Olha, deixa eu abrir aqui. Vou abrir um outro caderno. Vou criar aqui. Depois eu coloco o nome para ele. Vamos adiantar. Então, a gente vai fazer um exercício, né, dentro daquilo que eu tinha comentado com vocês. E é bom que fica
É tudo gravadinho e eu depois disponibilizo esse caderno para vocês, né? Se tiver algum aluno aí que tem problema. Então, vamos tentar aproveitar esse restinho do momento síncrono para fazer esses 2 exercícios. E a gente colocar todos esses elementos que depois vocês, se tiverem dúvidas, a gente vai conversando, tá? Então, o primeiro exercício é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ativar aqui a caneta primeiro. Caneta inteligente. Por que ela não quer funcionar? Canetinha, vamos lá, canetinha, cadê? Caneta, caneta. Não. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta, que essa também não está funcionando. Hoje foi um bom dia, né? Para provar, para tirar o professor do sério, né? Caneta também resolveu não funcionar. Mas vamos lá. Hoje a gente faz esses exercícios. Usar aqui uma outra caneta aqui. Não vai sair a letra tão bonita, mas vamos lá. Então, deixa eu ver se ele... Então, o primeiro exercício, tá? Duas forças, né? As duas forças. Tá dando para entender a letrinha aí? As duas forças. Deixa eu voltar aqui. Se ficar muito ruim, vocês falam, tá? As duas forças. P e Q atuam sobre um parafuso A. O que ele quer é que você determine, né? Determine né, a resultante. Então, vocês vejam que nesses momentos síncronos, eu não vou ficar falando o conceito de força, eu não vou ficar falando, né, que a gente agora, o objetivo aqui desse exercício é analisar a questão de força atuando numa partícula, porque isso tudo, né, eu já coloquei lá na teoria. Né? Eu não vou reproduzir tudo que a gente tinha colocado lá na teoria novamente, porque senão fica muito cansativo. E aí a gente não consegue amadurecer algumas coisas, né, na disciplina que a gente precisa amadurecer. Muitas vezes, em outras turmas minhas de mecânica dos sólidos, os alunos reclamavam bastante porque não conseguia se fazer exercício. Dava muita teoria, mas não fazia exercício. A proposta não, a proposta agora é a gente fazer bastante exercício. E contextualizar essas discussões e esses conceitos com os exercícios. Então eu tenho aqui, vou tentar fazer um desenhozinho aqui bonitinho. Eu tenho aqui um parafusozinho e duas forças aplicadas nele. Eu tenho a força, né, Q, de 60 newtons. E eu tenho, vou mudar aqui a corzinha da caneta, e eu tenho essa outra força P, de 40 newtons.
E o parafuso, ele falou, que era o parafuso A. Deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta. Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui um sistema de coordenada XY para me orientar aqui na solução do exercício. Originalmente esse sistema não tem, né, na questão, mas claro, né, é um problema de forças concorrentes agindo numa dada partícula aqui, representada pelo parafuso. E aí, veja, não é só essa estratégia que eu vou utilizar aqui, que é a única possível para se resolver esse exercício. Eu posso resolver esse exercício por outras estratégias, mas eu vou colocar aqui uma estratégia e explicar minimamente uma segunda para a gente conseguir ter tempo para fazer o outro exercício. Eu tenho essa direção, né, aqui definida do problema, né, que vale 25 graus. E eu tenho essa outra direção aqui, ó, que vale 20 graus. E ele está me pedindo, o que o problema está me pedindo é a resultante dessa força, né? Ou seja, essas duas forças de 60 e 40 newtons agindo nesse parafuso me provocam uma mecânica igual, né? Ou seja, o que é essa força de 60 e de 40, elas me provocam aqui nesse parafuso A, é igual à mecânica, né? Ou seja, o efeito que a força resultante, numa dada direção aqui, me provoca também nesse parafuso aqui A. Então, qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar? A estratégia que eu vou utilizar aqui é a estratégia de projeção de forças em sistemas planos, aqui, né, em duas direções aqui ortogonais, né, planas associadas aqui ao meu ponto, à minha partícula A. Por quê? É a maneira mais fácil, não é? Eu vou pegar essa força, projetá-la em X e em Y, na força P, vou projetar a força Q em X e em Y, somar esses vetores projetados na direção X, somar esses vetores projetados na direção Y, compor um par, né, de somatório, depois aplicar Pitágoras para capturar a minha resultante. Depois, utilizando aqui o arco tangente, né, desses elementos aqui somados, projetados de P e Q, eu consigo a direção dessa força resultante. Ou seja, é uma estratégia. Você pode utilizar outras estratégias também para se resolver esse exercício. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou pegar, né, vou completar aqui, vou pegar essas forças e projetá-las em X e em Y. Aqui, ó. Vou pegar de novo aqui essa força Q, né, e projetá-la aqui na direção X, né, vou chamar isso aqui de PX, tá? É como se eu tivesse assim, ó, né, aqui 60, e eu estou pegando aqui, projetando ela aqui, ó, na direção X, né, a partir dessa direção, que é a soma de 25 mais 20, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 45 graus. Então, eu vou ter aqui esse PX e vou ter aqui esse PY. Eu faço da mesma forma esse outro elemento aqui, P projetado também. Vou colocar ele aqui, tá? Eu vou pegar ele, tá? O P. Não, aí eu confundi, né? Porque eu escrevi aqui PX, né? Não é P, é Q. Né? Vou apagar aqui, ó. É o Q projetado, né? Então, aqui é o QX, o Q projetado em X e o Q projetado em Y. Aí a gente volta para cá, né? O P, ele tem uma direção. O P, ele tem uma direção de 20, né? Aqui 20 graus. E aí eu vou projetar ele em X. Aí sim eu tenho PX, essa medidazinha daqui.
e essa força P projetada na direção Y, ele me dá o PY. Perfeito? Cuidado! Né? Olha, projeção está associado à definição de produto escalar. Né? Produto escalar, né? Eu tenho um vetor A escalar um vetor B, por definição, é o módulo de A, módulo de B, né? vezes o cosseno, que eu estou chamando aqui, sei lá, de θ, né? Que é o ângulo entre A e B. Né? Por exemplo, eu posso ter isso daqui, né? Um vetor A, um vetor B, e o ângulo θ aqui. Tá? Então, projeção está associado aqui a essa definição de produto escalar. Já já a gente fortalece essa associação. Decomposição, não. Decomposição, eu não posso associar a definição de produto escalar. Se eu quero decompor uma força em outras duas direções que não são perpendiculares entre si, não tem como eu aplicar projeção. No caso aqui, se eu quiser, como essas duas direções x e y são perpendiculares, a decomposição ela na verdade, vai se confundir com a projeção. Mas basta eu mudar, né, vamos dizer assim, essa situação aqui. Né? Eu quero decompor. Quando eu quero decompor, eu decomponho sempre em relação a duas direções que podem não ser, né, ortogonais. Tá? Então, decomposição, a gente segue muito a questão, né, da regra do paralelogramo. Eu construo geralmente um paralelogramo de forças. Eu acho que deve ter um vídeo que a gente comenta sobre isso daí. Mas é um ponto que eu quero deixar como observação aqui. Então, depois de definir esses elementos aqui, eu vou simplesmente agora reproduzi-los, esses vetores reproduzidos aqui, ó. Vou reproduzir, né? Eu vou ter, na verdade, um px um pouquinho maior, né, que o... Não, na verdade, o qx um pouquinho maior que o px, só para dar a ordem de grandeza aqui, tá? E o py é menor que o qy. Então, só para ficar bonitinho aí, organizado em termos de, eu vou ter um py, né, e um qy maior. Quais são os valores? Muito fácil, né? Já está aqui, ó. Né, ó. Qx vai ser quem? 60 cosseno de 45. Qy vai ser quem? 60 seno de 45. Px vai ser quem? P, que é 40, cosseno de 20. E Py, ele vai ser quem? 40 seno de 20. Vou colocar isso aqui. Então, eu tenho que Px, né? Px vale 40 cosseno de 20, que me dá... Depois vocês conferem essas continhas aí, tudo bem? 59 newtons. Qx, 60 cosseno de 45 graus, que me dá 42,43 newtons. E eu estou fazendo aqui a soma, deles, 37,59, 42,43. Alguém pode resolver isso aí em paralelo? Se encontrou incoerência, já me fala. Né? Deixa eu voltar aqui. Já fiquei nervoso. Entrou um áudio aí, eu falei, gente, será que eu já errei logo no início do curso? Mas eu estou conferindo aqui. 80,02 newton. E isso aqui é o somatório, né? Vai ser o somatório, né? Esse é o somatório. Ou seja, os vetores, esse px mais qx somado aqui. E eu tenho agora o py, que vale 40 seno de 20 graus, que me deu 13,68 newton. E o QY
60 seno de 45 graus. 42,43 newton. Me dando aqui 56,11 newton. Ok, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar para a próxima página, para não ficar tão poluído aqui, essa página. Falhou, né? Deixa eu espelhar de novo aqui. Foi. Então, o que é que a gente tem aqui agora? Olha só. Então, eu vou ter x, y, esse valor, né, de 80,02 e esse outro valor aqui de 56,11. E a intenção é justamente descobrir aqui, ó, a resultante. A resultante, agindo em A, ó, ela pode ser facilmente calculada, né? Esse vetor resultante aqui, ó, ele pode ser facilmente calculado, né, utilizando Pitágoras, né? Por quê? Porque esse tamanho daqui, ó, esse tamanho daqui de 56,11 é esse tamanho daqui, né? Vale 56,11. Então, esse ao quadrado mais esse ao quadrado raiz me dá quem? A resultante. Então, a resultante aqui, ó, o R, ele vai ser raiz de 56,11 ao quadrado mais 80,02 ao quadrado. Isso daqui igual a 97,72 newton. Bom, um vetor, né, para ele ser caracterizado, ele precisa do módulo, está aqui, né, do sentido, está aqui, né, do ponto de aplicação, está aqui, é o ponto A, e da direção. Como é que eu calculo essa direção? Muito fácil. Muito fácil, por trigonometria, né? Por trigonometria básica, eu consigo calcular essa direção para eu ter, né, todos os elementos que me caracterizam, né, um vetor. Por sinal, eu preciso aqui também, né, entender das várias definições possíveis de vetor no nosso curso, né? Nosso curso, né, vetor de força, por exemplo, atuando em partícula, ele não precisa, né, na verdade, do ponto de aplicação, porque a partícula já é, ou seja, não influencia, né, é o ponto de aplicação. Agora, vetor em um corpo extenso, o ponto de aplicação da força é importante para a gente entender qual é a mecânica que ele vai produzir, né, no meu sólido. No caso, na primeira parte do nosso curso, a gente vai tratar, né, estática de partícula, depois estática de corpo extenso, sólido, rígido, os nossos sólidos sendo considerados, né, como estruturas. A gente vai discutir isso no curso. Na segunda parte do nosso curso, o sólido não é mais rígido, né, o sólido, né, de comportamento, tá, deformável. E aí a gente tem essas definições, né, de vetor, né, como eu falei, vetor livre, vetor móvel, vetor fixo. Eu preciso entender dessas diferenças para eu conseguir, né, na verdade, enxergar a questão da mecânica produzida por aquela força, né? A mecânica é o efeito de forças, né, em sólidos, né? Eu preciso saber, né, se aquela força agindo naquele sólido vai fazer ele se mover, vai fazer ele girar,
ou, né, deformar, ou, né, ou não, né, ou só se deslocar sem deformação, ou seja, um movimento rígido. Tranquilo? Nesse primeiro item. Bom, esse primeiro item só tem essa estratégia de solução? Não. Eu poderia utilizar uma outra estratégia de solução, como eu comentei, né? Eu poderia, por exemplo, né, ter pego, rapidinho aqui, tá, para a gente passar para outra questão, né, ter pego esse vetor Q e esse vetor P aqui e utilizado, né, uma estratégia, né, de solução mais geométrica, né, desenhando o paralelogramo de forças, né? Ou seja, olha só, essa força aqui vermelha que eu acabei de destacar é a própria força Q, né? Que isso é paralelo a isso. E essa outra força aqui que eu vou desenhar agora, ela é a força P, né? Olha, aqui esse é paralelo a esse, né? Então aqui, olha, P mais Q me dá a resultante R que eu quero. E aí eu utilizo das direções que o problema me deu, que foi originalmente 20, né? Ou seja, essa direção aqui de P em relação à direção X que eu dei vale 20 e a direção entre Q e P vale 25. Tá? E aí, com isso daqui, eu consigo tirar um ângulo, né? Que é esse ângulo daqui, e eu tendo um ângulo e duas forças, eu consigo calcular a resultante, tá? A partir da lei dos cossenos, né? Que seria essa fórmula daqui, né? R ao quadrado, P ao quadrado, P ao quadrado mais Q ao quadrado menos 2 vezes P vezes Q vezes o cosseno, né, do ângulo, que é esse ângulo daqui, ó, que eu vou definir ele como beta. Aí vocês depois calculam bonitinho, tá? Esse ângulo aqui, ó, beta, tá? Eu poderia também resolver isso daqui por essa estratégia, tá? Não ou seja, a estratégia que eu coloquei não é a única possível para se resolver esse problema. O segundo problema, para a gente terminar aqui, que eu tenho um pouquinho de tempo, coloca aqui a segunda questão. É trabalhar esse conceito de força, mas no viés tridimensional. Então, vamos lá. Um cabo de sustentação de uma torre está ancorado por meio de um parafuso em A. Já vou desenhar. A tração no cabo é 2.500 newtons. Ele pede para você determine os componentes, item A, ele pede para você determinar os componentes Fx, Fy e Fz da força
que atua sobre o parafuso. E B, os ângulos θx os ângulos θx, θy e θz que definem a direção da força. Graças a Deus que esse aplicativo me deixou aqui na mão, né? Porque gastar dinheirinho e vocês conseguiram entender o primeiro exercício? Foi tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Deixa eu desenhar aqui a torre. Essa aqui é a torre. Eu tenho alguns cabos de sustentação. Deixa eu ver se eu faço com um cabo aqui. E eu vou fazer o cabo. Esse é um problema tridimensional, tá, gente? Então, não tem como não resolvê-lo sem utilizar aspectos de geometria analítica. Eu estou colocando aqui alguns desenhos de elementos de apoio que a gente vai definir nas próximas aulas, né? Ou seja, como vincular e restringir movimentos de estruturas. Eu tenho uma torre aqui, representada aqui por esse elemento vermelho, tá? Sei lá, uma torre aqui treliçada, né, qualquer, que está, né, posicionada nessa condição aqui definida, né, vertical, por esses cabos aqui. O cabo, né, ele está falando aqui do parafuso, né, esse cabo interage com esse apoio aqui, ele é preso por meio de um parafuso que ele está denominando de A. Isso aqui está no espaço, e para a gente se localizar no espaço, eu vou colocar aqui um sistema de coordenada para nos orientar no 3D, né, no tridimensional. Então, eu vou ter aqui um sistema X, o Y, que é na direção da torre, né? A torre está na vertical, e o Z para cá. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui algumas dimensões, né? Na direção Y, na altura, né? Essa torre, ela tem 80 metros. Só segura aí mais um pouquinho, que está acabando. Nessa direção X, né? Essa distância aqui, ela vale 40 metros, tá? E na direção Z, que é nessa direção Z aqui, ó, tá? Isso daqui tem o ponto A, né? Tem 30 metros. Então, o que é que acontece? Veja que esse cabo daqui, ele fala que ele está tracionado. Na verdade, é um conceito importante que a gente vai também entender, né? Ou seja, o efeito do carregamento agindo aqui nessa torre, por exemplo, né? Eu vou ter um vento batendo nessa torre aqui, que vai me gerar forças nesses cabos. E as forças internas nesses cabos, ou seja, se é um cabo, o cabo é um elemento estrutural que só pode trabalhar
a tração. Né? Se ele for um cabo, né, flexível, né, tipo, ele não faz sentido comprimir porque ele não tem rigidez suficiente, tá, para manter a geometria dele, né, que é essa geometria aqui, né, unidimensional. Não faz sentido, né? Isso daí a gente vai discutir no curso. Então, esse cabo, ele interage com essa ponta da torre e com o parafuso A. E ele está esticado, ele está puxado. Ou seja, se eu fizer um diagrama de corpo livre cortando parte desse cabo aqui, ó, né, eu vou representar esse diagrama de corpo livre aqui, do cabo, eu vou estar com uma força interna, né, nesse valor aqui, que o problema deu, né? Ou seja, eu tenho um valor de tração interna no cabo de 2.500 newtons, tá? É o que a gente chama aqui de diagrama de corpo livre, né, do cabo, né? Ou seja, o cabo ele está aqui, no caso, equilibrado, quando ele interage com, né, isso aqui está tudo paradinho, né? Quando ele interage aqui com a torre e com os outros cabos, e eu estou tirando um recorte desse cabo aqui. Eu estou desenhando um diagrama de corpo livre do cabo. O cabo está esticado. Ele está esticado. E esse cabo interage com o ponto A, ou seja, aí eu vou aplicar, na verdade, um outro conceito-chave do nosso curso, que é o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ou seja, o que é que o cabo me faz aqui no ponto A, né, com o parafuso? O cabo, veja, olha só, né, para eu atender o princípio da ação e reação, ou seja, eu estou tirando aqui esse apoio, né, que está interagindo com esse parafuso aqui, que eu estou definindo como esse elemento daqui. Né? Eu estou desenhando o diagrama de corpo livre, né, desse elemento, ou seja, eu tenho que colocar o efeito do cabo, né, no parafuso, ou seja, para eu atender o princípio da ação e reação, ou seja, a terceira lei de Newton, obrigatoriamente, né, tá, o cabo ele me faz uma força aqui, ó, que vale 2.500. Tá? Por quê? Porque quando eu juntar esse cabo daqui com esse ponto daqui, o parafuso, esse 2.500 mata com esse 2.500 e eu enxergo isso daqui. Por quê? Porque esse T é interno. Tá? Isso a gente vai amadurecendo. Mas sem essa lógica, eu não consigo resolver o problema da forma correta. Por quê? Porque, na verdade, essa força que age no parafuso, que ele me pede, né, que é a força F, né, que eu estou chamando aqui de tração T, poderia ter chamado de F, né? Vou mudar aqui, deixa eu apagar. Né? Essa força aqui, ó, que atua no parafuso, o que ele quer, na verdade, são as componentes de F na direção X, Y e Z. Não adianta querer utilizar aquela estratégia que a gente fez para o problema bidimensional. Aqui você não vai conseguir fazer por trigonometria. Vai lá, querido. Tenta fazer. Não vai. Você vai ficar louquinho. Aqui, obrigatoriamente, em problemas tridimensionais, você tem que aplicar o que você aprendeu em geometria analítica. Não tem como. Veja, o meu vetor ele está nesse sentido e ele tem uma direção em relação aos eixos Y, X e Z, que aqui fica difícil enxergar, não é? Porque eu estou representando algo no 3D por uma projeção. Na verdade, depois eu amplio, né? Eu vou ampliar aqui esse desenho depois para você enxergar, porque é até um item, né, da questão. Quais são as direções? As direções são essas aqui, ó, no 3D. Né? Eu tenho um θz, eu tenho um θx e eu tenho aqui um θy. É a direção da força em relação ao eixo x e ao eixo y e ao eixo z. No caso do bidimensional, não. Né? Se eu encontro uma direção, a outra eu encontro porque é ela menos 90, como no caso anterior. Aqui no 3D, não. É como se você pegasse aqui para você visualizar um cabo de vassoura e colocasse no canto da parede. O cabo de vassoura é a força F. E aí eu vou ter três ângulos. Do cabo de vassoura para um canto da parede é um θ, para o outro canto da parede é um outro θ, e para o terceiro canto da parede é um outro θ. É o que a gente quer, né, calcular aqui também. Não adianta, tenho que utilizar geometria analítica.
Aqui, ó, só para orientar aqui, a questão também definiu isso daqui como um B. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, tá, um vetor unitário na direção AB. Para eu calcular esse vetor unitário, eu preciso primeiro calcular o vetor AB. Então, eu tenho o ponto A no sistema de coordenadas x, y, z valendo 40, 0, 40, 0 e menos 30, isso é fácil de enxergar, né? O meu sistema de coordenadas está aqui, esse ponto A está na direção z negativa, então eu coloco. O ponto A está no plano xz, então ele não tem coordenada em y, né? E o ponto A está na direção 40 positiva da direção x. O ponto B, que é o topo da torre, ele está justamente no plano YZ. Então, ele vale 0 em x, 80 positivo em y e 0 em z. O vetor AB, tá? Para eu calcular o vetor, vocês vão entender já já o porquê. Para eu calcular o vetor AB, eu preciso do vetor AB. Isso daqui vocês viram já em geometria analítica. O vetor AB é essa coordenada menos essa menos essa menos essa, respectivamente. Me dando menos 40, 80 e 30. Eu preciso do vetor, né? Para eu calcular o vetor, eu preciso da norma AB. A norma AB é a raiz quadrada de menos 40 ao quadrado mais 80 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Isso daqui vai me dar uma norma valendo 94,34 newton. E, por definição, o vetor unitário AB, que eu estou representando por esse AB bolinha, aí eu não sei qual foi a nomenclatura que o seu professor de GA utilizou, mas eu aprendi dessa forma, é o vetor AB dividido pela norma de AB. Então, aqui eu vou encontrar o vetor, né, unitário valendo menos 0,42 I mais 0,85J mais 0,318K. Tá? Esses elementos daqui me representam justamente os cossenos diretores, não é? Os cossenos diretores das direções, respectivamente, θx, θy, θz. Para eu descobrir justamente que é o item B, né, cada um desses ângulos, isso daqui vocês recuperam de GA, tá? Isso daqui tem por tabela a definição de produto escalar. Está embutido aqui também. A gente pode voltar a discutir sobre isso. Não é? É só calcular o arco cosseno de cada um desses ângulos aqui, ó, que eu vou encontrar θx valendo 114,83, θy valendo 31,79 graus e θz 71,46. E para eu encontrar os componentes, né, basta eu pegar, na verdade, os componentes, né, da força F nas direções x, y e z, basta justamente eu pegar esse valor da força F, que é 2.500, e multiplicar pelo vetor unitário AB. Isso já vai me dar essas projeções. Por isso que eu falei que é produto escalar, porque é projeção 1050i, ou seja, o Fx é 1050, o Fy é 2,125 e o FJ mais o FJ, não, 2,125J, o FZ, né, que é o K, né, 795K. Perfeito, gente.
Então, a gente conclui, não é, essas duas questões e só para aproveitar esses 5 minutinhos, né, para a gente otimizar a aula, esse momento, é como eu falei, né, importante, né, força, né, a questão de decomposição, como eu já coloquei. Importante eu saber a diferença entre decomposição e projeção. Projeção, eu tenho, como eu comentei, obrigatoriamente a definição de produto escalar. E vetor, né, olha, vamos supor que eu diga que esse vetor daqui é um vetor, né? E aí, por definição, produto escalar é norma de A. Norma de um vetor vale quanto? 1 cosseno entre né, o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Olha aqui, ó, norma vezes cosseno. É o quê? É projeção, né? Olha, quando eu tenho um dado vetor A e eu quero projetá-lo numa direção B, né, de ângulo θ, o que é que eu faço aqui, ó? Né, ó? Essa projeção aqui, ó, é definida por quem? Cosseno de θ, norma de A. Está aqui, ó. Então, eu já falei para você, né, e estou provando agora que realmente, né, olha, projeção está associado com a definição de produto escalar. Ufa, a minha lousa não me deixou na mão. E batemos as 2 horas, né? Planejei a aula direitinho, se não era para ter terminado antes, tá, gente? Né, foi por causa da lousa digital aqui que me deixou na mão. Perfeito? Eu vou só finalizar aqui a gravação. Eu não posso perder, tá? Até o próximo momento síncrono. Perfeito? Só para deixar isso registrado, que vai ficar lá no meu canal. Então, a gente se encontra no próximo momento síncrono. Mas a gente tem um tempo